Esta é a fachada de um dos mais belos teatros portugueses, localizado bem no coração do Porto. Aliás, foi um edifício, o primeiro da cidade, construído propositadamente como teatro, como uma sala de espetáculos. Ainda nos finais do século XVIII, em 1798, foi quando abriu as suas portas. Cruzou por isso esse final do século XVIII, todo o século XIX, o século XX e chega ao nosso século XXI. Nasceu como o Teatro do Príncipe. Rapidamente passou a Real Teatro e é hoje um teatro nacional, não deixando de ser, na segunda metade do século XX, um cineteatro. Uma longa história, mas, em boa verdade, esta não é a fachada original. Sim, porque esta longa história, feita de muitas alegrias, não raras vezes, foi feita também de tragédias. E no início do século XX, o velho edifício erguido nos finais do século XVIII foi consumido por um grande incêndio. Mas o melhor mesmo é conhecermos a história deste edifício. Vamos conhecer o Teatro Nacional de São João. O Teatro Nacional São João localiza-se no Porto. Foi inaugurado em 1920 e tem lotação para 450 pessoas. A beleza do São João, a sua importância artística, arquitetónica, patrimonial, aliada também a uma relevante e longa história desde os finais do século XVIII até aos inícios do nosso século XXI, estiveram na base, em 2012, da sua classificação como Monumento Nacional. Mas esta longa história é feita também de uma relevante programação ao longo deste espaço de tempo. Uma programação que contribuiu muito também para a identidade e a memória da cidade. E, reconhecendo isso, em 2020, o Presidente da República conferiu ao São João o título de Membro Honorário da Ordem de Mérito. Sim, uma longa história que remonta aos finais do século XVIII. É em 1794 que um dos homens mais poderosos e influentes da cidade, o corregedor Francisco de Almada, dá início à construção de uma sumptuosa sala de espetáculos na cidade. Obra que se irá prolongar até 1798 e é a 13 de maio de 1798 que o teatro é inaugurado. É a data de aniversário do príncipe regente Dom João, o futuro rei Dom João VI. E é por isso que, de início, o teatro se vai mesmo batizar como o Teatro do Príncipe. Mas, muito rapidamente, ficará conhecido como o Real Teatro de São João. Francisco de Almada é, de facto, um homem poderoso e influente da cidade. Mas acabará por perder a sua fortuna pessoal neste projeto, deste teatro sonhado para o Porto.
Sim, porque se trata de um projeto pessoal. Um teatro pensado à semelhança do de São Carlos, em Lisboa. Se a capital tinha um grande teatro, o Porto também o deveria ter. Aliás, o Teatro do Príncipe vai ter muitas das características do teatro de São Carlos. E ele é concebido, de resto, por aquele que tinha sido o cenógrafo do São Carlos, o italiano Vincenzo Mazoneschi. Mas, como vos dizia, a construção do teatro e depois, durante os anos seguintes, o assegurar de uma programação muito assente na ópera e também muitos outros espetáculos musicais, tudo isso vai acabar por consumir a fortuna pessoal de Francisco de Almada, que acabará mesmo por morrer na miséria. Foram os amigos que trataram de lhe dar sepultura na Igreja da Misericórdia. Aliás, sintomaticamente, e apesar de ter morrido na miséria, a cidade não esqueceu Francisco de Almada e a sua importância. E por isso, quando, alguns anos depois, foi inaugurado o cemitério do Prado de Repouso, a abertura foi simbolicamente marcada pela transladação dos restos mortais de Francisco de Almada para o Prado de Repouso. Bom, mas o legado de Francisco de Almada, esse manteve-se também em torno do seu sonhado teatro, mesmo sem ele. O Real Teatro iria prosseguir normalmente a sua programação durante praticamente mais um século, até que em 1908 uma tragédia se iria abater sobre ele. Um pavoroso incêndio iria consumi-lo. O trágico incêndio da noite de 11 de abril de 1908 mereceu um grande destaque na imprensa da época, que escrevia, por exemplo, que a enorme fogueira em que todo o edifício do Teatro São João se transformou na madrugada só foi extinta pelas 10 horas da manhã, começando então os trabalhos da extinção do rescaldo. É desolador o aspecto do edifício, do qual apenas restam as paredes e através de cujas portas e janelas se descortina lá para dentro a enorme ruína em que ficou transformada a nossa primeira sala de espetáculos. Sim, a primeira sala de espetáculos do Porto. E a cidade quer de imediato reparar esta falha. Poucas semanas após o incêndio, vemos surgir uma comissão com o objetivo de fazer com que o Porto tenha de novo a sua grande sala de espetáculos. Uma comissão que vai reunir as principais instituições do Porto, o Governo Civil, a Câmara Municipal, a Associação Comercial do Porto, a Associação Industrial Portuense, o Clube Portuense, o Clube dos Fenianos, todos juntos procuram encontrar uma solução e de imediato há um consenso. Um novo teatro que teria que surgir no Porto deveria ser erguido no local onde tinha existido o Real Teatro de São João. No entanto, o projeto, a construção de um novo teatro vai se confrontar com as vicissitudes da época. Reparem, logo em 1908 está a surgir esta comissão e os primeiros planos e até à inauguração do novo teatro, em 1920, o país irá conhecer uma mudança de regime com a queda da monarquia e a implantação da República. Portugal ver-se-á envolvido na Grande Guerra, a Guerra Mundial de 1914-1918. Mas, apesar de todas essas vicissitudes, sim, o teatro vai surgir, vai ser construído com base no projeto daquele que é um dos mais notáveis arquitetos portugueses das primeiras décadas do século XX, Marques da Silva, um homem que terminara os seus estudos em Paris. Aliás, a influência francesa vai-se notar também aqui, no Teatro de São João. A partir de 1920, o Porto voltava a ter a sua grande sala de espetáculos. A inauguração será feita com uma ópera de Verdi,
à ida. E de resto, durante os primeiros anos, durante a década de 20 e de 30, será a ópera e a música que fundamentalmente irão caracterizar a programação do São João. Por aqui irão passar grandes orquestras nacionais e estrangeiras. Contudo, a partir dos anos 30, uma nova arte dos espetáculos iria surgir também aqui no São João: o cinema. Apesar de um extenso baixo assinado reunindo muitos atores preocupados em ver o São João deixar de ser um espaço de teatro e conquistado pelo cinema, apesar desse abaixo assinado de 1930, em 1932 o cinema chegava e definitivamente se impunha no agora também designado Cineteatro São João. Por essa altura, o São João é dirigido por Eduardo Honório de Lima. Aliás, será na sua família que ele se irá manter, e depois, por laços familiares, na família Pinto da Costa. E vai cruzar as décadas de ouro do cinema. A década de 40, a década de 50, em que o São João abria as suas portas para as estreias de grandes películas que marcaram a história do cinema. E também da movida da Baixa Portuense. Contudo, a partir dos anos 70, com o São João, vai acontecer o mesmo com tantos outros cineteatros. Uma alteração nos hábitos do consumo, o aparecimento da televisão, depois do vídeo, vai fazendo afastar as pessoas das salas de cinema e, no São João também, desta sala de espetáculo. O teatro vai se degradando. Finalmente, e perante a degradação desta histórica e identitária sala, em 1992, o Estado adquire o Teatro São João. Nesse mesmo ano, já como Teatro Nacional, vai reabrir as suas portas com o espetáculo Passa por Mim no Rocio, mas chove no palco. O teatro irá encerrar as suas portas, ser objeto de profundas obras de regeneração entre 1993 e 1994, reabrindo-se ao público definitivamente como um teatro nacional com uma qualificada programação. Sim, a partir da criação do Teatro Nacional, a história de São João passou a ser outra. E a esse propósito, vimos agora a conversa com o diretor artístico do Teatro Nacional São João, Nuno Cardoso, desde 2019, mas alguém que, em boa verdade, cresceu no teatro, neste teatro. Sim. E por isso, se calhar, a pessoa ideal para nos fazer um balanço. O que foram estes 30 anos do São João enquanto um Teatro Nacional? Bem, o Teatro Nacional São João, enquanto Teatro Nacional no Porto, mas de âmbito nacional, é uma experiência sui generis. Nós temos, desde o Almeida Garrett, a ideia da criação de um Teatro Nacional, que também se liga à ideia do que é um Estado-nação, etc., mas sempre centrado em Lisboa, na capital da nação, no rosto da nação para com os outros, não é? E esta ideia de criar um Teatro Nacional no Porto, nos anos 90, foi uma ideia peregrina, se quisermos, e imagino, não tinha idade para isso, mas imagino quantas caras de espanto não terá provocado. A primeira experiência que eu tive do Teatro Nacional São João, eu nem sequer sabia que existia um Teatro Nacional São João. Eu lembro-me de estar ainda a estudar em Coimbra, de estar no CITAC e de vir cá ver o Patrice Chéreau fazer A Solidão dos Campos de Algodão na Alfândega, que era uma das primeiras produções do Teatro Nacional, quando ainda tinha a direção do Eduardo Paz Barroso.
Eu lembro-me que a segunda vez que eu vim ao São João foi ver A Tempestade, do Silvio Porcareta, em que trabalhava com as escolas também, as escolas artísticas que também eram novas, a ACE, o Ballet Teatro, e o teatro ainda não tinha ido para obras, ainda não tinha sido recuperado. A ideia do que é o Teatro Nacional São João, a sua identidade primeira, é dada pelo Ricardo Paes, que que chega em 95 e que com o Dom Duardos e que é a primeira pessoa que tem uma ideia do que deve ser um teatro nacional no Porto e no país. E o que é isso? É também envolver-se com os agentes locais. Sim, quer dizer, e nacionais, obviamente. nos anos 90 o Porto era uma cidade em mudança, não é? É uma cidade que depois de 93, depois das jornadas de arte contemporânea, etc., começa a crescer para se tornar uma cidade pós-moderna, se quiser, citando o Paulo Cunha e Silva, que já nos deixou, mas uma cidade em que o Rivoli é retransformado, o Teatro Nacional surge e com a abertura do Rivoli, com o Teatro Nacional, com Serralves, com uma outra ideia do que é a cidade, se torna aquilo que na altura se chamava uma cidade emergente, com escolas de teatro, escolas artísticas, novos com grupos de teatro, com novas propostas e, sobretudo, sem o peso da centralidade, sem a tradição, sem a memória, embora a devêssemos ter, porque o Porto da Ceiva Trupe, dos Modestos, etc., é o que dá origem a isso, mas que, de qualquer forma, permite a pessoas como eu, que não têm qualquer curso de teatro, que vêm de uma universidade clássica e, de repente, pessoas como a Catarina Martins, ou As Boas Raparigas, o Teatro etc., Marionetes do Porto. exato, criarem uma nova realidade. E essa realidade expande-se, ganha uma ideia de Europa e de mundo através do apoio do FITEI, mas também do surgimento do Ponti e do crescimento da cidade em direção a Porto 2001, ano da capital da cultura. Antes da Porto 2001, obviamente que o São João e o Rivoli, não nos esqueçamos, com o trabalho de Isabel Alves Costa, etc., e com o trabalho da variação da Câmara Municipal, vivíamos entre estes dois grandes palcos e alguns palcos que existiam de companhias independentes. Quando acontece a Porto 2001, há um conjunto de novos equipamentos. A Casa da Música e a programação da Casa da Música, a potenciação de outros palcos e houve um estourar de financiamento em relação a tudo isto. E o São João, que nessa altura o Ricardo tinha deixado a direção artística, estava com o José Wallenstein, investe num grande Ponti todo o ano, faz um trabalho de colaboração comigo quando eu era diretor do Carlos Alberto, que estava ligado ao IPAI e que era uma espécie de teatro jovem para jovens estruturas e para projetos mais independentes e chegámos a um nível de produção de conteúdos artísticos bastante grande. Antes disso, estas estruturas já tinham criado ligações com Lisboa, de circulação entre teatros nacionais, com o CCB, com a Culturgest, etc. E muito rapidamente também vão avançar para parcerias internacionais. Sim, e parcerias internacionais. O São João, neste momento, tinha deixado a Convenção Teatral Europeia, estava na União de Teatros da Europa, onde ainda está, era considerado um teatro da Europa, como o Odeon, e começa a criar o seu impacto internacional. Depois de 2001, de alguma forma, há uma mudança no panorama do Porto, mas o Teatro Nacional cresce ao absorver o Teatro Carlos Alberto, que se torna o seu segundo palco, cresce depois ao absorver o Mosteiro e, portanto... Mosteiro da Vitória, não é? De São Bento da Vitória, é, digamos, o segundo momento de direção artística do Ricardo Paes, em que os conteúdos
continuam semelhantes, embora o Ponti deixe de existir, começa a haver programação internacional, começa a haver relação cada vez mais com os grupos da casa, e se dê uma ideia do que é o Teatro Nacional, uma ideia do que é o Teatro Nacional em digressão, a sua representação nacional e internacional. Essa ideia de Teatro Nacional, de alguma forma, transforma-se com a vinda do Nuno Carinhas, que tem um trabalho de abnegação, ao mesmo tempo que desenvolve uma linha artística própria, enquanto criador, apanha a crise em Portugal. E durante 5 anos, o Teatro Nacional São João serviu de plataforma de apoio que, de alguma forma, permitiu mitigar o trabalho dos criadores. E isso muito se deve ao entendimento do que é a função de um Teatro Nacional pelo Nuno Carinhas e pela administração da altura, a Francisca Carneiro Fernandes e quem lá estava. O Nacional, neste momento, ou pelo menos desde que eu sou diretor artístico, não procurando cortar com o que foram as diversas direções artísticas deste teatro, mas sim prestar-lhe homenagem, é uma plataforma de criação de conteúdos com a sua produção própria e que, nesse sentido, procura dar à cidade um conjunto de casos práticos para que, em conjunto com ela, possamos pensar o nosso cotidiano. E, nesse sentido, é quase um pleonasmo, a reflexão em espetáculo sobre a sociedade em espetáculo, do Guy Debord, se quisermos. E, por outro lado, procura, através das suas linhas de programação, em termos de coproduções, em termos de criações com outras entidades, com colaborações internacionais, etc., criar chaves artísticas que permitam, simultaneamente, ao público usufruir da arte e aos artistas condições para criar arte. Entre as muitas curiosidades históricas relacionadas com o Teatro Nacional de São João, não resisto a falar-vos das pedras. Sim, das pedras com que foi erguido o teatro. Essas pedras que nós não podemos ver praticamente em lado nenhum, porque foram rebocadas. Contudo, aqui, no palco, apesar de pintadas de negro, elas são visíveis. As pedras que, como facilmente perceberão, em grande parte, foram reutilizadas do anterior teatro, desse que ardeu em 1908. Mas o que nem toda a gente sabe é que, por sua vez, esse primitivo teatro de São João tinha utilizado na sua construção pedras que aqui existiam de uma imponente construção. Qual? A muralha. A muralha que no século XIV o rei Afonso IV mandara erguer para cercar a cidade e que só foi concluída no reinado do seu neto, o rei Dom Fernando, e é por isso conhecida como a Muralha Fernandina. Pois bem, no século XVIII, o pai de Francisco de Almada, o pai do homem que criou o teatro de São João, tinha dentro das suas ideias de progresso da cidade, das suas ideias iluministas, ele que era o todo-poderoso e absolutista governador da cidade, João de Almada tinha mandado derrubar a muralha. A muralha que passava exatamente pelo lugar onde hoje temos o Teatro de São João. E na construção, no erguer do teatro sonhado e concretizado pelo seu filho, as pedras da muralha fernandina foram reutilizadas. E por isso, é bem provável que algumas destas pedras, nomeadamente grandes silhares que aqui podemos contemplar, tenham na sua origem feito parte da velha muralha medieval da cidade do Porto.
Um teatro, que é também monumento nacional, suscita seguramente muito interesse e também visitas. E a esse propósito, vimos ao encontro de Rosalina Babo, Relações Públicas do Teatro. Há muitas visitas ao teatro, isto é, não estou a falar de espectadores, pessoas que querem visitar e conhecer o teatro. Sim, temos bastante afluência, tanto portugueses quanto estrangeiros, depende um bocadinho da altura do ano e da quantidade de turistas que temos na cidade, mas temos um programa assíduo de visitas, de terça a sábado ao 12h30. Temos ajuda de audioguias também, em francês, espanhol e inglês, e língua gestual portuguesa, precisamente para nos ajudar a receber o maior número de pessoas possível. Sim, imagino que, enfim, deve ser interessantíssimo para quem vai fazer essas visitas, porque presumo que para lá dos espaços habituais, vocês também desvendam aqueles espaços que geralmente não se vêem, é isso? Sim, sim, nós vamos aos bastidores. Muito bem, então vamos fazer uma visita virtual. Sim. Como é que começamos? Sempre pelo átrio, a entrada principal do Teatro São João, onde temos a bilheteira, onde podem recolher todo o tipo de informações e comprar bilhetes para espetáculos e para visitas. Mas depois do átrio, para onde é que nós seguimos? Normalmente seguimos para esta zona onde estamos agora, o Salão Nobre, que é uma sala polivalente, onde podem acontecer apresentações de livros, pequenos espetáculos, pequenas exposições também. É onde se situa o bar atualmente. Um espaço belíssimo. Sim. Inicialmente, ele tem uma estrutura, uma configuração um bocadinho diferente do habitual. Quando falamos no Salão Nobre, falamos numa sala só. E aqui é composta por 2 salas. Precisamente porque quando o projeto foi feito para um teatro real, em que era suposto haver uma sala privativa para o rei, com uma entrada para o camarote real, que seria a sala aqui por trás de nós, uma sala mais pequena. Com a implementação da República em 1910, mesmo antes da construção do teatro, tiveram que ser feitas algumas alterações. O que é que o arquiteto José Marques da Silva fez? Abriu essa sala para todos os ângulos possíveis, bloqueou a passagem para o camarote real e o camarote real foi encurtado e transformado no primeiro balcão que existe hoje em dia. E que espaços são esses onde o público pode assistir aos espetáculos? Estavam a falar do primeiro balcão, mas entrando na sala temos muitas outras ofertas. Exatamente. Temos a plateia no piso térreo, depois mais acima na zona central temos a tribuna ladeada pelas frisas, como se chamam os camarotes desse andar. Mais acima temos então o primeiro balcão, sensivelmente a meio da sala, com os camarotes de primeira ordem de um lado e do outro. Segundo balcão, mais acima, com camarotes de segunda ordem, e no cimo de tudo, o terceiro balcão, ou galinheiro, ou paraíso, consoante a perspectiva. Ainda espaços abertos ao público, para lá do átrio, para lá da sala, uma série de corredores. Exatamente, e Vocês varandas. Sim, e há espaços onde vocês também utilizam para exposições, não é? Sim, já chegamos a ter também nas varandas por cima do primeiro balcão, que é uma zona bastante bonita também, com visibilidade para o Salão Nobre e para o bar. Até, mais uma vez, um aspecto bastante importante no ato social da vinda ao teatro, de ver e ser visto, esta zona do Salão Nobre e a varanda superior também ajudavam nessa perspectiva, sim. Mas ainda voltando às exposições, vocês têm mesmo um espaço com uma exposição mais ou menos permanente de figurinos, não é? Aproveitamos um camarim coletivo que hoje em dia não é tanto utilizado porque, por norma, os elencos são relativamente reduzidos. Aproveitamos um camarim coletivo para ter uma pequenina exposição de figurinos e adereços feitos pelas nossas costureiras e aderecistas, até para o público das visitas poder ver um bocadinho, em pormenor, in loco, a riqueza de alguns figurinos. E estamos já a entrar nesse outro lado do teatro. Exatamente, não é? os bastidores. Camarins, os bastidores. O que é que nós temos aqui no São João? Invariavelmente começamos pela sala de ensaios, a sala branca. Depois temos uma zona bastante bonita, para mim,
das minhas preferidas, que é a última varanda na caixa de palco, entre a teia e o palco, a cerca de 19,5 metros do palco, de onde se tem uma perspectiva ótima sobre a maquinaria de palco. E aí podemos ver tudo o que é suspenso na teia, cortinas, telas de projeção, projetores de luz, cenários, etc. Mas para lá desse mundo, eu diria quase que aéreo sobre o palco, há também um outro mundo sobre o palco. Exatamente, exatamente. Sempre que nos é possível, durante as visitas, pisarmos o palco, fazemos. Nem sempre é possível, porque às vezes há cenários que não nos permitem, mas depois há sempre o subpalco para desvendar. E aí temos uma perspectiva do palco bastante diferente, será o nosso teto, e vamos ver que há uma área central de 10 por 10 metros do palco, que é feito num sistema de quarteladas, que são quadrados de madeira que encaixam uns nos outros, e que podemos retirar as quarteladas que quisermos, de onde quisermos, para fazer entrada e saída de atores, ou de peças de cenário, adereços, etc. E que outros espaços é que se conseguem revelar? Sim, depois temos os camarins individuais, que estão por baixo do palco, que normalmente são esses que são mais utilizados pelo elenco de um espetáculo. Imagino que aí as pessoas começam logo a imaginar as estrelas que foram passando ao longo dos Exatamente, anos. exatamente. E depois tem aquela magia dos espelhos com as luzes à volta para a maquiagem. Eu acho que faz parte do imaginário das pessoas a visitar, e nós isso visitamos sempre um camarim. Rosalina, mas eles resultam já dessas intervenções que aqui tiveram lugar em 1990 Entre 93 e 95, sendo que as grandes obras de restauro, remodelação, reequipamento do edifício aconteceram essencialmente em 95, a cargo do arquiteto João Carreira, que mais recentemente também foi responsável pelas últimas obras em 95, logo a seguir ao centenário. E podemos abrir um bocadinho o pano sobre o que é que temos proximamente aqui no Teatro Nacional? Agora tivemos a Salomé, do Oscar Wilde, pela Mónica Calho, mas teremos, por exemplo, de um grupo jovem, o Teatro da Didascália, a revisitação do Arturo Ui, do Brecht, que é sobre a tirania, se quisermos. Teremos, como produção própria, estamos a arrancar agora, com a revisitação do texto do António Lobo Antunes, o Fado Alexandrino, que é a nossa proposta para pensarmos o 25 de Abril através de uma coisa que é muito oculta na nossa sociedade, que é a guerra colonial. Em termos internacionais, estamos prestes a sair para o Festival Internacional da UTE com o Suécia, que é uma nova dramaturgia do Pedro Mexia que nós pedimos e que estreámos e que temos vindo em digressão. Ao mesmo tempo estamos a preparar As Bruxas para a digressão. E toda a programação de 2024 tem como ideia este criar de um espaço em que possamos refletir onde é que estamos nós, 50 anos depois. E temos, desde uma colaboração com o Centro Dramático de Madrid, que é um Ricardo III, criado para jovens com algumas deficiências, temos uma colaboração com o Teatro da Garagem, que vai levar a Tempestade a ser vertida no imaginário de 3 países dos PALOP, a Guiné, a Angola e Cabo Verde, e que nos trará uma outra versão da Tempestade. Temos um Hamlet que será feito com as populações locais, com o Outro. Temos a nossa própria criação. Temos uma programação internacional que vai trazer agora as cadeiras do Ionesco, mas que encontrará outros pontos de mostra em 2024. Temos a relação com os festivais da cidade, nomeadamente o FITEI, e temos todo um centro educativo, temos as escolas, a ligação. Mas era aí que eu ia chegar, não é? Portanto, vamos continuar a ter muitos espetáculos,
Mas vamos continuar a ter também essa relação muito próxima que o teatro tem com a comunidade escolar, não é? Sim, isso é uma coisa, se calhar por ser, eu sou a primeira geração que cresceu em liberdade e que teve acesso ao ensino que agora se diz massificado, não é? Porque eu sou filho de trabalhadores e tive acesso a coisas que os meus pais nem sequer sonhariam. Eu acho que é vital a ligação de um teatro nacional à educação, aos jovens, a um trabalho com o público diferente que torna esta fronteira, este frontispício do nacional aqui ou no TECA permeável. Mas isto é um trabalho que sem panache, se quisermos. É um trabalho duro, continuado. Bem no topo do teatro temos uma perspectiva privilegiada sobre as suas artes decorativas. Daqui também nos apercebemos bem do formato da sala de espetáculo, muito herdeira dos teatros italianos, em forma de ferradura. Mas as influências do teatro francês, claramente resultado da formação parisiense de Marques da Silva, também se evidenciam aqui no São João. Mas a nossa atenção prende-se com efeito em todo este exuberante mundo decorativo. Para a concepção e a produção das artes decorativas, vemos envolvido um nome de referência na cidade do Porto, António Baganha, que se notabilizou nos estuques, mas não só. Mas aqui ele irá contar também com a colaboração de fabulosos pintores como Cássio Lino e José de Brito, que assinam a pintura da fabulosa Abóboda, onde motivos mitológicos se misturam com motivos líricos. Aqui, no meio do céu, do fogo, da água, homens e deuses partilham as artes cênicas. Mas não foram só destacados nomes da pintura que fizeram intervenções no Teatro São João. Também relevantes escultores, como é o caso de Henrique Moreira, a quem se ficam a dever muitos dos festões, das grinaldas, das estátuas, das máscaras que povoam esta sala e o Salão Nobre. Mas dois outros fabulosos escultores tiveram também aqui intervenções, não só no interior, mas também na fachada do teatro. Vamos regressar ao exterior. Com efeito, para lá de Henrique Moreira, dois outros notáveis escultores do início do século XX vão ter relevantes intervenções no Teatro São João. Diogo Macedo e Sousa Caldas. São eles, por exemplo, os autores destas 4 grandes alegorias que se encontram aqui sob a varanda nobre, dominando a fachada do teatro. O amor, a bondade, a dor e o ódio. E sim, a marca artística do edifício do São João é também ela um bom motivo, para lá da sua programação, um bom motivo faz com que este seja um teatro merecedor da sua visita. Naquele que é um dos mais belos palácios erguidos na cidade do Porto do século XIX, o do Conde do Bolhão, surgiu em 2015 uma nova e ambiciosa sala de teatro. Um espaço crucial para uma escola de artes cênicas,
a Academia Contemporânea do Espetáculo, que aqui se instalou desde o início do século XXI. Mas o palácio abriga também uma companhia residente, o Teatro do Bolhão. No próximo episódio do Conversas com História, vamos conhecer este palácio e as suas atuais valências teatrais.